Olá pessoal, estamos aqui agora para responder as questões de cálculo da semana 6. Gostaria de lembrar a vocês que o conteúdo dessa semana está totalmente ligado à semana anterior. Um pouco mais fácil, é verdade, mas mesmo assim precisa da mesma atenção que a gente teve para resolver as questões da semana passada, certo? Então vamos lá com as resoluções. Bom, pessoal, analisando agora as questões que a gente resolveu essa semana, na verdade eu abri as minhas 4 tentativas para ver o máximo de questões possíveis, certo? Tive o erro em apenas uma questão, mas foi por falta de atenção. Vou mostrar a vocês o que foi. Essa foi a minha primeira tentativa. Abriu-se para mim essas duas questões. Essa primeira mais fácil que a segunda, que era para encontrar C, de tal modo que o ponto médio f de C no intervalo 0,4. Então a gente encontra, né, a f de C e substitui o x que a gente encontra na própria função para descobrir o valor. Então vou mostrar a vocês aí como é que se calcula essa questão. Então, como sabemos, a gente precisa descobrir quem é o ponto C quando descobrirmos o ponto médio dessa função aqui, certo? Existe uma fórmula para calcular o ponto médio, que a gente vai ver ali. Como eu disse, a gente tem que ter em mente que existe uma fórmula para se calcular o ponto médio, certo? E essa fórmula é a seguinte: f médio é igual a 1 sobre b menos a, e esse b menos a gente vai ver agora aqui o que é que significa, que é o intervalo de a até b da função derivada de x, certo? Então, recapitulando, o nosso ponto médio da função ele é dado por 1 sobre b menos a, que multiplica a integral de a a b da função de x que nos deram derivada de x, tá certo? Então, essa formulazinha aqui é que a gente vai aplicar para descobrir quem é o ponto médio dessa função. Então, se a gente acabou de ver que aquela fórmula ali eu posso utilizar para descobrir quem é o ponto médio dessa função aqui, então eu só vou substituir os termos que eu conheço dessa função naquela fórmula. Então eu vou ficar com o seguinte, ó. F médio, ele é igual a 1 sobre b menos a, quem são os intervalos 4 e 0, que multiplica a integral dos intervalos ainda de 0 a 4 da função raiz quadrada de x derivada de x. Aqui a gente precisa ficar atento para um adendo, tá? A gente precisa prestar atenção no que é que vai fazer com essa raiz de x aqui. Eu sei que eu posso transformar ela num expoente fracionário para ficar mais fácil de eu fazer a antiderivada. Então, como eu quero facilitar minha vida, eu vou reescrever esse raiz de x como sendo x elevado a 1/2, certo? Então a gente continua com essa integral aqui embaixo, ó. F médio é igual a 1 sobre 4 menos 0, 4, eu tenho uma constante aqui do lado de fora, que multiplica a integral ainda do intervalo de 0 a 4 de x elevado a 1/2 dx, certo? Isso aqui a gente sabe muito bem desde as semanas passadas quanto é que dá a integral disso aqui, né? Eu só vou trazer para cá para a gente ter a certeza de quanto é que dá mesmo. Quando eu for tirar a derivada disso aqui dá igual a x elevado a 1/2 mais 1, né? Tudo isso sobre 1/2 mais 1. E quando você fizer esse estudo de caso aqui, você vai perceber que tudo isso é igual a 2/3, que multiplica x elevado a 3 sobre 2. Então, como a gente sabe que isso vai dar isso aqui, eu já vou pular essa etapa para a gente ganhar tempo. E eu sei que o meu f médio ele é igual a 1 sobre 4, que multiplica quem? 2 sobre 3, que multiplica 3 sobre 2 no expoente, significa x elevado ao cubo e a raiz quadrada, nos intervalos de 0 a 4. Como eu tenho essa constante aqui que vai multiplicar esse resultado tanto no intervalo 4 como no intervalo 0, eu já vou colocar ela para o lado de fora e eu reescrevo novamente, ó. Fm igual a 1 sobre 4, que multiplica, quando esse 2/3 sai, vem multiplicar o 2/4 aqui, e dentro agora eu só vou ficar com a raiz de x ao cubo, certo? Agora sim, no intervalo de 0 a 4. Trazendo isso para cá, eu vou ter nada mais que o Fm é igual a 1 vezes 2, 2 sobre 4 vezes 3, 12, certo? E aqui dentro, quando eu for utilizar no intervalo 0, isso aqui vai
zerar, certo? Então só me importa quando o intervalo for 4, que multiplica, até que vai ficar aqui dentro, vou ficar com x quando for 4 é raiz de 4 ao cubo. E a raiz de 4 ao cubo, a gente vai dizer agora quanto é. F médio, ele é igual a 2 sobre 12, que multiplica 4 ao cubo, 64, raiz de 64 igual a 8. Então, F médio é igual a 2 vezes 8, 16, 16 por 12. Simplificando isso aqui por 4, a gente tem quanto? 16 dividido por 4, 4. 12 dividido por 4, 3. Tem muita gente que acha que essa aqui já é a resposta, mas não é, tá? Essa não é a resposta, porque aqui a gente calculou o F médio. Nessa questão, ele pede quem é o ponto C, quando o F médio for 4 sobre 3. Então, eu simplesmente vou ter que substituir quando essa questão aqui, quando essa função aqui for raiz de x, no ponto 4 sobre 3. Então, no ponto onde a função for raiz de x, o resultado é 4 sobre 3, eu tenho que x é igual a 4 sobre 3. Essa raiz quadrada a gente aprende que se ela quitar raiz, ela passa potência, né? Então ao quadrado. Logo, x é igual a 4 ao quadrado, 16, e 3 ao quadrado, 9. Resposta da questão, x é igual a 16 sobre 9. Como a gente pode ver, a resposta 16 sobre 9, né? Tranquilo demais. Nessa segunda questão aqui, ela é um pouco mais complexa. A diferença é que a gente não vai calcular quem é C, a gente só vai descobrir quem é o valor médio, que é o F médio. Então é um passo a menos. Porém, a função ela é um pouco mais complicada de se trabalhar do que a função anterior. Mas mesmo assim, vamos lá dar uma olhada na resolução. Essa segunda questão, que é um pouco mais complexa, porque a gente vai ter que utilizar o método da substituição nesse termo aqui, a gente calculou da mesma forma. A diferença é que ele pede quem é o ponto médio, então quem é FM. A gente, quando terminar de resolver, não vai precisar substituir na função para saber quem é o ponto C. Aqui é só o FM, tá? Então a gente vai calcular devido àquela fórmula ali. A gente só vai substituir. Então, vê só. Pela aquela fórmula, a gente tem que isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ficar com FM, que é igual a 1 sobre B menos A, que são os intervalos, então é 2 menos 0. Tudo isso que multiplica a integral de 0 a 2, que são os intervalos também, da função x ao quadrado, que multiplica a raiz de 1 mais x ao cubo dx. Primeira coisa que eu consigo observar aqui é que nesse tipo de multiplicação, na integral do produto, eu vou precisar substituir. Os dois termos estão de maneira diferente. Um termo está elevado ao quadrado, o outro está dentro de uma raiz, então eu preciso substituir. Quando eu vou aplicar o método da substituição, vou aplicar ele aqui para vocês verem, a gente percebe o que é que vai acontecer. Ó. Eu pego esse termo que está dentro da raiz e chamo de u, então u vai ser igual a 1 mais x a terceira. E como eu agora vou derivar em relação a u e não em relação a x, eu tenho que saber quem é a derivada de u em relação a x. Quem é a derivada disso aqui? Ó? Esse 1 vai para 0 e o 3 desce, eu fico com 3x ao quadrado. Prestem bem atenção que quando eu olho a minha função inicial, eu tenho um termo de x ao quadrado e eu tenho dx. Esses dois termos aqui tem que sumirem. O x ao quadrado e o dx tem que saírem porque esse termo aqui vai virar u. E eu vou derivar em relação a u. Então o que é que eu posso fazer para esses dois termos sumirem de uma vez? Eu vou trocar de lugar aqui esse 3 e esse dx, vou trazer os 3 para baixo e o dx para cima, porque nessa manobra eu fico com du sobre 3 igual a x ao quadrado dx, certo? O que me dá dois elementos que eu tenho aqui que eu preciso desaparecer com eles, ó. Esses dois aqui que eu preciso tirar eles da minha integral, que eu vou fazer a antiderivada em relação a u agora. Então eu posso pegar esse du sobre 3 e colocar aqui na minha função. Uma coisa que eu não posso esquecer de jeito nenhum, que agora como eu vou integrar em relação a u, eu preciso mudar os meus intervalos. Os meus intervalos, quando eu ia integrar em relação a x, eles estavam em x0 e x2. Agora eu preciso ter meus intervalos, porque quando u é igual a 1 mais x ao cubo,
Eu vou integrar quando x era igual a zero. E eu também vou integrar para quando x era igual a 2, que eram meus intervalos. Então eu vou ficar com u para quando x igual a zero. Meu intervalo vai ser 1 mais 0 ao cubo, que me retorna 1. E u para quando x igual a 2, 1 mais 2 ao cubo, que me retorna 2 ao cubo, 8 mais 1, 9. Então meus novos intervalos que eu vou utilizar nessa integração são u igual a 1 e 9. Então, como agora eu já tenho os meus intervalos, quando u for igual a 1 e u igual a 9, e como eu já tenho as minhas variáveis em relação a u, aqui eu já posso integrar em relação a u, eu também já tenho meus intervalos. Então, eu só vou substituir. E eu fico com meu f médio, ele continua igual a 1 sobre 2 menos 0, 2, que multiplica a integral nos intervalos de... Agora os intervalos são de 1 a 9, porque eu vou tirar a antiderivada em relação a u, certo? Eu sei que a raiz quadrada de u, que eu substituí esse termo aqui por u, ele é igual a quem? Ele é igual a u elevado a 1 sobre 2. E isso aqui multiplica quem? A derivada de u sobre 3, que é quem substitui o x ao quadrado e o dx, tá? Aqui, ó. Então eu sei também que isso aqui me dá uma fração. A fração é uma constante, eu coloco ela para fora. Então fm igual a 1 sobre 2, que já está fora, que multiplica esse 1/3, que é uma fração que eu vou tirar ela para fora da minha integral. Aqui eu fico com os intervalos 1 a 9, e agora sim, u elevado a 1 meio deu. Próximo passo, o que é que eu faço? Tirar a antiderivada de u quando u for elevado a 1 sobre 2. A gente viu isso na questão passada e a gente viu isso várias vezes, que essa antiderivada vai ser igual a u, 2/3 de u elevado a 3 meios. Então eu também já vou pular essa etapa e já vou vir para cá, ó. Fm é igual a 1 sobre 2 vezes 3, 6, que multiplica quem? A antiderivada que eu já tirei de 2/3 de quem? Como é que eu sei esse expoente fracionário? Vou retornar ele para a posição inicial, ó. U elevado a 3 ao quadrado. De quem? Dos intervalos de 1 a 9. Simples assim. Próximo passo, aqueles que vocês já lembram, tira essa fração aqui para fora e substituo o u nesses seguintes intervalos. Tá? Então vamos lá. Eu fico com 1 sobre 6, que multiplica 2 sobre 3. E aqui dentro, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. Abre colchetes, eu fico com a raiz quadrada de quando u for 9, a terceira, menos a raiz quadrada de quando u for 1, a terceira também. Pronto. Já substituí meus intervalos. Agora eu preciso resolver isso aqui e resolver essa parte de fora. Continuando, meu Fm é igual a 1 vezes 2, 2. 6 vezes 3, 18. Que multiplica quem? 9 ao cubo, 729. E a raiz de 729 igual a 27. 1 ao cubo, 1. E a raiz de 1, próprio 1. Então, eu tenho certeza que o meu Fm ele é igual a quem? Eu posso simplificar aqui para deixar mais fácil, ó. Eu posso simplificar por 2. Então eu tenho 2 dividido por 2, 1. 1 que multiplica quem? 27 menos 1, 26. 1 vezes 26 é o próprio 26. Dividido por 18. Dividido por 2, 9. Que multiplica o denominador aqui que não tem, que é 1. 9 vezes 1, 9. Então a resposta é que o Fm é igual a 26 sobre 9. E aí, como a gente viu, a resposta é 26 sobre 9, né? Tranquilo. Nas próximas tentativas, que é o que eu vou mostrar a vocês agora, as questões vieram algumas vezes diferentes. Então tem algumas questões diferentes, vamos ver. Já a segunda questão, ela também veio diferente da minha primeira tentativa. E ela pede para a gente só calcular o F médio, certo?
Na verdade, a gente tem que calcular o f médio, o valor médio, e depois substituir ele na função para descobrir o c, que é a mesma coisa da primeira questão que a gente realizou. Vamos lá ver o método de resolução. Nessa questão aqui, nada que a gente não já tenha visto, né? X menos 3, tudo isso ao quadrado, onde a gente quer saber quem é C, ou seja, quem é o termo de X quando a gente descobrir o ponto médio, certo? No intervalo de 2 a 5. Sabendo que a gente já tem a fórmula de calcular o ponto médio, então a gente sabe que a gente vai ter que substituir apenas os termos que nós temos na fórmula, certo? Então, o f médio ele vai ser igual a 1 sobre a variação de intervalo, que é 5 menos 2, que multiplica a integral no intervalo de 2 a 5 da função x menos 3 ao quadrado de x. O único trabalho que a gente vai ter aí é fazer a integral dessa função aqui. A gente poderia desenvolver esse termo e fazer a integral, mas eu acho muito mais fácil a gente trabalhar com esse termo fechado, certo? Que é como a gente vai fazer agora. O fm ele é igual a quem? A 1 sobre 3, que multiplica a integral nos intervalos de 2 a 5 de quem? De x menos 3 ao quadrado, tudo isso derivando de x. Agora a gente vai tirar a antiderivada desse termo. Como é que a gente faz isso? A gente lembra que a antiderivada nada mais é do que o quê? Do que o termo, digamos que esse elemento fosse u, ela é o índice que tem aqui em cima mais 1, certo? E aqui embaixo n mais 1. Então a gente vai pegar tudo isso aqui, tratar como se fosse um u, a gente não mexe no que tem dentro, a gente só mexe nos expoentes, tá? Então vamos trazer para cá, ó. Fm é igual a 1 sobre 3, que multiplica quem? Já tiro o sinal de derivada, porque eu vou aplicar já tiro o sinal de integral, porque eu vou aplicar a derivada já. Eu continuo com o meu termo x menos 3. A diferença é que agora eu já vou adicionar 2 mais 1 e aqui embaixo 2 mais 1, certo? Tudo isso no intervalo de 2 a 5. Só substituindo para a gente saber o que é que vai ficar aqui, ó. Eu tenho que 1 sobre 3 multiplica quem? Multiplica x menos 3 elevado a 3 sobre 3. Então, se aqui vai ficar sobre 3, eu já posso tirar essa fração para aqui também. Ó. Fica 1 sobre 3 e aqui eu fico com x menos 3, tudo isso ao cubo. Tá? Próximo passo agora, eu tiro essa fração aqui para fora e vou substituir o x aqui quando os intervalos forem 2 e 5, certo? Então vamos lá. Trazendo essa fração para fora, eu fico que o fm é igual a 1/3 vezes 1/3 de quem? Como é que eu fico lá dentro? Eu fico com x quando for 5 menos 3 ao cubo, menos x quando for 2, menos 3 ao cubo, certo? O que é que isso aqui vai me resultar? Vamos fazer um estudozinho aqui, ó. Eu tenho que 5 menos 3 igual a 2, e 2 ao cubo igual a 8. E eu tenho aqui que 2 menos 3, menos 1, e menos 1 ao cubo igual a menos 1, certo? Então, eu tenho que dentro desses cochetes aqui, eu vou ficar com 8 menos, e o resultado aqui de dentro é menos 1. Portanto, o resultado desses colchetes aqui é igual a 9, certo? Então, finalizando, Fm é igual a 1 sobre 3, que multiplica 1 sobre 3, que multiplica o resultado do colchete, 9. Basicamente, isso é igual a 1 vezes 1 vezes 9 é o próprio 9. 3 vezes 3 vezes 1 é igual a 9. Resultado, Fm igual a 1. Mas a pergunta não é quanto vale o Fm, é quanto vale C, que é o ponto de x, quando a função estiver no ponto médio. Então a gente vai substituir. Muito simples. Eu tenho que a minha função é x menos 3 ao quadrado, e isso vai ser igual a quem? Ao meu ponto médio.
que é igual a 1. Com as propriedades básicas do radical, eu tenho que eu fico no meu lado esquerdo com x menos 3 e esse radical passa para lá uma raiz. O problema é que aqui a gente tem mais ou menos raiz de 1, certo? Então a gente vai descobrir duas raízes. Para quando a raiz for positiva, eu tenho x menos 3 igual a mais 1. E também quando for negativa, eu tenho que x menos 3 para menos 1, certo? Aqui me resulta x igual a 4 e aqui me resulta x igual a 2. Logo, as respostas da minha questão para quando no ponto médio for igual a 1 é que C vai ser igual a 2 e 4. Como a gente viu, a resposta, as raízes são 2 e 4. Na próxima tentativa, ele me abre questões iguais. Uma questão igual, mas uma questão diferente. Ele abriu essa questão aqui, que é a mesma, que a gente já tinha feito na primeira tentativa, mas abriu aqui também essa questão diferente, que basicamente é a mesma coisa, né? A gente só vai procurar o valor médio da função cosseno de x. Como é trigonométrica, precisa daqueles conhecimentos específicos que a gente sabe. Vamos lá resolver. E por fim, a última questão que a gente vai calcular, o ponto médio dela, é de uma questão trigonométrica, certo? Que não é muito difícil, a gente já trabalhou com esse tipo de questão na semana passada. Como a gente já tem a fórmula que foi utilizada em todos os exercícios anteriores, a gente só vai aplicar nela a mesma fórmula. Então vamos lá. O f médio, ele é igual a quem? A 1 sobre a variação do intervalo, então π sobre 2 menos 0, que multiplica a integral nos intervalos de π de 0 a π sobre 2 da função cosseno de x derivando de x. Só resumindo isso aqui um pouquinho para cá, eu vou ter que o f médio ele é igual a 1 sobre π sobre 2, isso aqui a gente vai mexer já já para ver como é que fica, que multiplica a integral de 0 a π sobre 2 de quem? Do cosseno de x, derivando de x. Chegamos num ponto interessante, que a gente já pode fazer duas coisas aqui. A primeira é a regra que eu mostrei para vocês semana passada, que o denominador de um denominador, ele passa para o numerador. A segunda é que a gente sabe que a antiderivada do cosseno, ela é quem? O seno, certo? Então a gente já vai direto ao ponto. Eu trago aqui para baixo que o meu Fm é igual a 2 sobre π, que multiplica a integral, mas eu já tenho a antiderivada, então eu já vou direto para a antiderivada do cosseno de x, é o seno de x. Já apliquei e agora tem dois intervalos, de 0 a π sobre 2. Próximo passo é apenas eu substituir, certo? Vou repetir aqui, ó, 2 sobre π, que multiplica dentro do cochete, agora, o seno de π sobre 2, que subtrai do seno de 0. Então agora a gente vai ter que resolver esse intervalo aqui, quando o seno de π sobre 2 menos o seno de 0, e no final multiplicar por 2 sobre π. Então veja bem, continuando aqui, Fn igual a 2 sobre π, que multiplica o seno de π sobre 2 é 90 graus, seno de 90 graus igual a 1, menos seno de 0 igual a 0. Então o resultado dessa expressão toda aqui é igual a quanto? 1, certo? Logo, o meu Fm ele vai ser igual a multiplicação de 2 sobre π vezes 1, que nada mais é do que o próprio 2 sobre π. E essa é a resposta. E aí, como vocês viram, aqui ó, 2 sobre π. A resposta é exatamente essa. Nessa tentativa 2 aqui, a gente pode ver o seguinte, ó. A gente pode ver que essa primeira questão aqui eu errei por falta de atenção, por causa dos intervalos. Na hora de substituir, eu coloquei os intervalos de x. Mas eu mostro a vocês nas questões que deve ser substituído pelos intervalos de y, quando y4 e x igual a 0, porque a gente está rotacionando em torno do eixo y, tá? A resposta, quando você substitui os intervalos de x, que o intervalo fica de 0 a 2, resulta em 2π. Mas, na verdade, como a gente pode ver no método de resolução agora, eu vou mostrar, a resposta é
8π. Agora eu deixei por último a quinta questão, que foi a questão que destoou um pouquinho das outras 4, né? A questão que fala sobre volume novamente, que a gente abordou na semana passada. Diferente é... na semana que a gente abordou na semana passada. A diferença é que essa aqui a gente vai rotacionar a figura em torno do eixo Y. Ele pede para que a gente rotacione em torno do eixo Y. Eu vou mostrar a vocês no gráfico ali o que é que significa isso. Trazendo essa função para cá, eu sei que esse aqui é mais ou menos o desenho da função x ao quadrado. Isso aqui do lado negativo, eu não me importo muito com isso, porque o que eu realmente quero saber é no intervalo em que x estiver entre 0 e 2, que é esse intervalo aqui, ó, de 0 a 2, certo? Então esse lado negativo da função aqui, ele não me interessa, eu só vou analisar o lado positivo. Então o que é que eu quero saber? Eu quero saber quando houver a rotação dessa figura em torno do eixo Y. Então saiba que eu vou pegar essa figura aqui e vou rodar em torno do eixo Y, ela vai ficar mais ou menos parecida com uma taça ou um copo. Vou deixar pontilhado aqui a rotação que ela vai fazer, coincidentemente é bem parecida com a parábola, mas eu só quero saber o volume dela nessa região aqui, ó. É esse volume aqui que eu quero saber, certo? De 0 a 2, qual o volume dessa região aqui, certo? Como eu vou rotacionar em relação a y, eu preciso transformar essa função aqui em meios de y. Então, se a função originalmente ela é igual y igual a x ao quadrado, eu preciso fazer com que ela fique em exposição de x para que o termo y é que seja a minha função. Então eu tenho que x é igual a y e esse quadrado passa com a raiz quadrada. Logo, essa função aqui, essa idêntica função, só que em termos de y, ela é igual a raiz de y. Outra coisa que é interessantíssima a gente prestar atenção é que, como a gente já viu semana passada, a gente calcula o volume pela integral da área dessa figura. E a qualquer momento que eu tirar um pedacinho dessa figura, seja aqui ou seja aqui embaixo, eu vou ter uma distância entre o eixo de y e a função, ela é exatamente a distância da sua função. Então, a área dessa figura, ela é dada por π, que multiplica a raiz de y. Como a gente viu semana passada, qualquer rotação vai me formar uma figura circular. E a área do círculo a gente sabe que é π vezes r ao quadrado. Já tinha esquecido, ó. O raio é a própria função, é a distância do eixo até a função, que multiplica π, certo? Então é π, r, o raio é a raiz de y ao quadrado. Então, vamos voltar para lá agora. Se a gente sabe que o volume ele é dado pela integral da área da função em relação a x, e a gente sabe agora que a gente está trabalhando com uma função que é em relação a y, eu sei que o meu volume vai ser igual à integral da área da minha função que é em relação a y dy, certo? Então eu só vou substituir os meus termos. Eu vou trazer para cá e vou substituir. Então eu tenho que o volume ele é igual à integral nos intervalos de quem? De 0 a 4. Por que o integral de 0 a 4? Porque os intervalos é em função de y, não vai ser em função de x, vai ser em função de y. A gente está rotacionando a figura em torno de y. Esse aqui é meu intervalo, é de 0 a 4. É nesse espaço aqui que eu quero calcular o meu volume. Continuando, a área é igual a π vezes quem? Vezes a raiz de y ao quadrado dy. Como eu já sei resolver isso aqui, eu vou pular uma etapa para a gente não perder tempo. Ao quadrado corta com a raiz quadrada e a gente vai trazer esse π para fora porque ele é uma constante. Logo, eu vou ficar com π, intervalo de 0 a 4, de quem? De y, que multiplica derivada de y. E agora eu já sei também fazer como é a antiderivada desse y, né?
Eu já sei que eu vou adicionar 1 aqui em cima, 1 mais 1, e embaixo 1 mais 1. Então, eu já trago aqui para baixo de uma forma bem resumida. Ó. Y de quem? De y ao quadrado sobre 2 dos intervalos 0 a 4. Eu vou pegar essa fração aqui e vou jogar para o lado de fora também para me ajudar na minha resolução. Eu fico com π que multiplica 1 meio e dentro agora eu fico com y ao quadrado. De quem? Dos intervalos de 0 a 4. Agora sim, agora eu já posso terminar minha questão. Só vou substituir os meus intervalos. Eu fico com π multiplica 1, eu fico com π sobre 2, certo? Que multiplica quem? Aqui dentro, quem são meus intervalos? Y ao quadrado, quando y for 4, então 4 ao quadrado menos y ao quadrado quando y for 0. 0 ao quadrado. Isso aqui tende a ir para 0, certo? E eu só fico com o resultado desse 4 ao quadrado aqui. Por fim, o volume ele é igual a π sobre 2, que multiplica 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, o volume dessa minha figura rotacionada em torno do eixo X no intervalo de 0 a 4, quando x pertencer de 0 a 2, aí sim, ela é quem? π vezes 16. 16π dividido por 2, 8π. E essa é a resposta. Então, só confirmando, a resposta 8π, tá?